Você já tentou desenhar a mãos e acabou frustrado com o resultado? Não se preocupe, você não está sozinho. Muitos artistas enfrentam dificuldades ao tentar retratar essa parte tão complexa do corpo humano. Mas e se eu te disser que é possível aprender a desenhar a mãos de maneira simples e prática sem precisar estudar anatomia? Isso mesmo, com algumas dicas valiosas e técnicas eficientes, você pode aprimorar suas técnicas de desenho e se surpreender com o resultado. Eu sou o Leandro Abreu, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ficar por dentro de novos vídeos e sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Bem pessoal, o primeiro passo aqui para desenhar a mãos, você vai ter que trabalhar um pouco a sua observação. Você vai ter que aprender a analisar alguns detalhes, trabalhar isso também de forma isolada, pessoal, porque muitas das vezes você pega um desenho para fazer e às vezes não observa os detalhes. Então aqui você pode pegar como base sua própria mão, movimentar ela, ver em diversos ângulos diferentes as funções, como que ela se comporta quando você movimenta ela, e fazendo isso você vai começar a compreender todos os processos, toda a mecânica da sua mão. Então, tendo isso em mente, você observando isso, você vai buscar um meio que eu gosto de utilizar muito em meus desenhos, que é a simplificação da imagem. Ao invés de você já começar a desenhar a mão de forma complexa, você vai simplificar as formas usando elementos básicos, tipo triângulo, retângulo, coisas que são simples de se fazer. Aqui eu vou utilizar esse exemplo dessa mão aqui. É uma mão aberta, é lógico que a mão ela vai ter diversos movimentos aí, mas aqui eu vou começar com essa abordagem e a gente já vai começar esse desenho simplificando. Então aqui eu vou começar simplificando as formas aqui. Eu vou pegar essa parte da palma da mão e vou usar uma espécie de, como se fosse um quadrado um pouco distorcido aqui, para representar a palma da mão. Uma coisa que a gente pode observar aqui analisando a imagem, que a palma da mão ela é um pouco maior, o tamanho dela, o comprimento dela é um pouco maior do que o tamanho do dedo, para você ter uma base mais ou menos de até onde o dedo vai subir ali, qual que é o tamanho do dedo. Então o que eu faço aqui? Eu vou usar o meu lápis aqui para me medir o tamanho da palma da mão e vou jogar a mesma medida para cima, porém eu vou descontar um pouco porque a distância do dedo é um pouco menor do que a distância da palma da mão. Então aqui eu vou usar o lápis para medir, jogar a mesma medida para cima e descontar um pouquinho a distância que tem, a diferença que tem do tamanho dos dedos. Vou fazer uma linha curva tanto em cima como embaixo aqui, porque se você parar para observar, essa linha aqui ela não é reta, ela é curvada, tanto na parte de baixo como na parte de cima. Então vou fazer esse mesmo detalhe aqui, usando essa linha curva aí, na parte dos dedos também a mesma coisa. Um detalhe aqui interessante, que muitos artistas às vezes erram por fazer essa parte reta, viu? E aí esse pode ser um dos tiros no sapato, um tiro no pé aí que pode estar no erro que você pode estar cometendo aí. Aqui eu dividi a palma da mão no meio e nessa parte daqui do meio eu já puxei aqui o dedo médio, porque ele vai pegar mais ou menos nessa linha aqui do meio, nesse exemplo, né? Vai variar de exemplo para exemplo. E do lado aqui eu já vou fazendo os outros dedos também, de maneira bem básica, bem simples mesmo. Como eu disse, eu não vou começar modelando, eu vou deixar para modelar depois os detalhes. Então aqui de maneira bem simples, depois que eu faço essa marcação, eu vou encaixando os dedos aqui nessa linha curva de cima que eu marquei. Aqui você pode observar que essa parte aqui da mão ela é um pouquinho mais acolchoada. Essas três partes da mão elas são um pouquinho mais volumosas, vamos dizer assim. Então eu vou fazer esse mesmo efeito aqui, essa mesma marcação aqui, próximo do lado do polegar aqui, ó, para me causar mais essa impressão aí que tem na mão. Do outro lado a mesma coisa, eu vou fazer um pouquinho menor do que essa. E aqui em cima eu vou fazer esse formato aqui, ó, que vai ser semelhante a um feijãozinho, como se fosse um feijãozinho aqui, ó. Vai ter mais ou menos essa aparência do feijãozinho, que é outra parte volumosa da mão. Aqui eu já começo a encaixar o polegar aqui, já faço uma marcação aqui, eu vou dividir ele em duas etapas aqui, porque aqui eu vou ir até essa parte que tem essa curvinha aqui, ó, é como se ele estivesse entrando, encaixando nesse lugar aqui, ó. Aqui vai ter essa curvinha, na parte de cima eu já puxo ali uma linha meia curva, para fazer também a parte de cima do polegar. Um fato interessante de você observar é que os dedos eles têm três divisões, exceto o polegar que vai ter duas. Então como você pode observar aí, ó, o polegar é mais ou menos ao meio, a divisão dele vai ser mais ou menos no meio do dedo.
Então aqui eu vou colocar a divisão, que é a divisão das falanges, né, para falar de maneira mais específica. E os outros dedos vão ter 3 divisórias dessas aí. Elas vão ter mais ou menos quase que o mesmo tamanho. A primeira vai ser um pouquinho maior do que as outras. E assim vão seguindo aqui, você faz mais ou menos a divisão. Você pode tirar a base pelo seu próprio dedo aí, da distância entre as falanges aí. Então aqui eu fiz a divisão. As linhas também vão ser curva da divisão dos dedos, vão acompanhar esse mesmo ângulo aí das outras linhas aí. Então você vai ter que fazer essas linhas aí, guias aí, no formato curvo, para você fazer a definição aí, o separamento das falanges. E aqui tendo mapeado isso aqui, eu já posso começar a modelar aqui o meu desenho aqui. Eu já posso modelar porque já está praticamente tudo marcado. Na parte de baixo aqui eu fiz as voltinhas aqui do pulso, vou observando a referência e vou captando os detalhes. Conforme eu vou modelando, eu vou apagando o esboço que eu fiz. Então aqui basicamente está finalizado de maneira muito fácil e bem funcional. Então é isso aí. Agora nós vamos partir aqui para outro exemplo, porque aquele lá já foi concluído e esse aqui já é um exemplo um pouquinho mais complexo. E aqui a gente vai partir da mesma premissa, a gente vai simplificar o formato das imagens, a gente não vai começar de maneira complexa, porque como eu disse no exemplo anterior, você tem que simplificar antes de começar a modelar. Então aqui que eu observo? Eu já observo que dá para mim simplificar essa parte da mão aqui, ó, fazendo também uma espécie de quadrado aqui. E eu ignoro alguns detalhes ali, tipo o dedo saindo para fora, eu já ignoro no início, vou passar ele reto até aqui. E fazer como se fosse uma espécie aí de um quadrado aí um pouco distorcido, vamos dizer assim. Então aqui já vou começar a marcar. Um fato interessante, pessoal, é que você tem que aprender a fazer a leitura do desenho. Vocês têm que fazer uma leitura do desenho já criando um meio de simplificar, ok? Você tem que aprender como que a mente do artista funciona, como que está sendo feita a leitura. Então, conforme eu vou fazendo aqui, vocês já vão observando a forma que eu raciocino e faço a assimilação dos membros aqui. O que eu observo? Que essa volta aqui ela é um pouquinho mais curvada, ela não é reta, ela está descendo, né, aí, ela não está no sentido reto. Então aqui eu vou acompanhar da mesma forma, fazendo esse detalhe. Aqui eu já faço essa voltinha aqui dos dedos aqui, ó, para já começar a definir aí até onde vai o tamanho dos dedos aqui. E a gente percebe também que essas voltinhas aí, elas não estão na mesma linha, assim como eu fiz aqui no desenho também. Então aqui eu já posso começar aqui a fazer aí, ó, esse contorno aí do polegar. Eu vou fazer uma espécie de uma bola meio oval aí, porque essa é a forma que eu vi que fica um pouquinho melhor para assimilar aqui esse polegar. Então dessa mesma forma que tá ali, eu vou fazer uma bola um pouco meio oval. E aqui eu já faço aqui esse detalhe aqui de dentro aqui, que é outra bola um pouco mais oval, mas porém menor, que é a parte de dentro do dedo ali. No início vai ficar um pouquinho estranho, mas conforme o desenho vai seguindo, vai fazendo sentido. Por isso que você não pode desanimar com o desenho no início. Você tem que continuar fazendo, mesmo que não parece que não vai dar certo. Aqui eu já comecei a fazer a parte de baixo do dedo, que entra para dentro. E aqui tem um detalhe interessante de perspectiva. Você percebe que o dedo ele vai afunilando para dentro. Vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui, ó. Percebe que ele está afunilando aqui por causa do efeito de perspectiva. Então dessa mesma forma eu vou fazer aqui, assim como eu fiz ali no exemplo. E esse outro dedo mindinho aqui, ele tem um detalhe interessante também que eu quero passar aqui para vocês, que eu vou fazer como se fosse uma espécie de um cilindro aqui. E para mim causar esse efeito aqui, é como se ele tivesse duas faces aqui, ó, uma face embaixo e outra face em cima. Então, já pensando no conceito 3D, eu vou fazer aqui uma espécie de um cilindro aqui com duas faces, uma para dentro e uma de lado aí, a amostra aí. Isso aqui eu vou dar ênfase nele apenas aplicando uma sombra ali. Futuramente eu vou aplicar uma sombra na parte de dentro ali que vai fazer a divisão aí desse efeito de perspectiva aí. Percebe que nessa parte de baixo aqui já tem uma dobrinha aqui, então eu vou fazer da mesma forma, não é reto aqui, nem ondulado, vai ter uma dobrinha aqui na mão aqui, que é o efeito que a mão causa quando está fechada, nesse sentido. E aqui eu já posso começar a modelar esse polegar aqui, que já está bem mapeado aqui. Vou fazer aqui a parte da unha, já fazer o detalhe da unha aqui, que é bem básico de se fazer também.
E aqui eu já vou começando a modelar alguns detalhes aqui. Aqui eu vou reforçar já algumas partes do traço aqui também que já estão começando a ficar no lugar certo. Apago já alguns detalhes aqui que já estão, acredito que pronto. E aqui que eu vou fazer, ó, o dedo ele vai entrar um pouquinho para dentro aquela voltazinha ali do dedo, ela não vai seguir reto, ela vai entrar um pouquinho para dentro. Então da mesma forma eu fiz aqui, ó, coloquei ele um pouquinho para dentro. Aqui, como eu simplifiquei a imagem aqui, ó, é como se esse quadrado estivesse passando lá em cima ali. Então agora eu posso colocar o dedo saindo um pouquinho para fora desse quadrado aí, ó, dessa marcação que eu fiz para simplificar. Na parte de cima ele vai ter essa curvatura, essa leve curvatura ali, e vai sair um pouquinho de fora ali, ó, dessa marcação que eu fiz primeiramente ali. Então, quando a gente já faz a marcação ignorando os detalhes, depois fica até mais fácil de você aplicar aí os detalhes aí. E aqui eu já encaixo o dedo indicador, que ele tá ali abaixo, ali passando na frente ali da mão ali. E aqui eu já vou encaixando ele no lugar certo. Eu tô percebendo aqui que ele é um pouquinho mais para baixo, então eu vou descer um pouquinho mais aqui. E conforme eu vou analisando aqui como vai ficando, eu vou alinhando, vou consertando alguns detalhes. Em cima ali eu acho que não ficou tão legal, então eu vou ter que modelar um pouquinho mais a parte de cima ali, diminuir um pouquinho na curvatura. Aqui embaixo o polegar já está no lugar certo. Algo interessante de se observar na mão é que conforme o movimento que ela esteja, ela vai mudar o formato, ok? Então algumas posições podem parecer estranhas por causa do formato. Conforme você movimenta, ela pode ter um formato diferente. Então aqui no início, se você estiver achando um pouquinho estranho, às vezes pode ser a posição que a mão se encontra. Então não se assuste muito com isso não. E aqui eu vou dando seguimento, vou consertar essa parte de cima aqui que eu estou achando que ela não está muito legal aqui. Acho que eu vou ter que diminuir nessa parte de curvatura dela. Aqui embaixo eu já vou modelar aqui, ó. Eu já vou começar a modelar aqui essas voltinhas que vai ter aí do punho fechado aí, da mão fechada aí. Vai ter essa parte não vai ser reta como eu fiz na simplificação. Então aqui eu já faço. Vou apagando algumas marcações que tá errado e consertando aí, alinhando. Aqui eu já vou consertar aquele detalhe que eu falei para vocês que eu achei que não ficou tão legal, para mim colocar ele no lugar certo. E conforme eu vou achando interessante as partes que eu estou fazendo, eu já vou reforçando o traço para ficar legal. Aqui eu já tenho basicamente a mão toda pronta, só vou reforçar alguns traços dela aqui. Então bem, basicamente aqui está tudo pronto, é só mesmo reforçar. E se eu fosse fazer todos os detalhes de luz e sombra aqui, adicionar os detalhes aqui. Concluindo essa parte aqui, a gente vai partir agora para a próxima mão. É um exemplo um pouquinho mais diferente. Nesse exemplo aqui segue a mesma teoria, pessoal. Vou fazer aqui como se fosse uma espécie de uma caixa para dar a impressão aqui, para representar na verdade essa mão aqui. Percebe que ela não é uma caixa quadrada, assim como os outros não foram. Mas a premissa aqui é a mesma. Aqui eu já puxei algumas linhas aqui de maneira bem simples, só a linha mesmo para me mapear onde que eu vou colocar, encaixar os dedos aqui nessa mão para representar. E aqui o sentido do vídeo, o sentido desse detalhe aqui vai ser sempre o mesmo. No meio da linha eu vou encaixar os dedos aqui. Vou seguir todas as dobras que tem nele aqui. E aqui um detalhe interessante que eu vou aplicar nesse exemplo aqui, como ele tem mais detalhes aí nos dedos aí, eu vou dividir as falanges, como vocês estão vendo aí. As falanges estão um pouquinho divididas aí. Eu não dividi todas as dobras em 3, mas a outra está um pouquinho mais reta, mas eu já coloquei em 2 aí. Já dá para vocês ver que já fica mais fácil dessa forma de você visualizar aonde vai ser as dobras dos dedos. Aqui tem a lateral da mão aqui, como eu mostrei aí no vídeo aí. Essa lateral aqui eu já coloquei um efeito de perspectiva nela. E aqui eu já estou fazendo aqui os detalhes aqui do dedo. Como eu já mapeei a maior parte dele aqui, eu já comecei com os detalhes. A dinâmica é a mesma. Essa unha aqui, pessoal, ela vai ficar basicamente na metade da última falange aí. Então ela vai ser equivalente à metade desse último repartimento do dedo aí, essa última dobrinha do dedo. Aqui eu vou encaixando aqui a parte de baixo do dedo aqui, eu faço a curvinha assim como eu estou vendo na imagem aqui. Aqui vai ter a divisa da penúltima falange aqui, como eu disse para vocês.
Você percebe que o dedo ele é interessante, essa parte de baixo dele é mais acolchoada e a de cima é um pouquinho mais reta, porém com alguns relevos na parte de cima. Então eu vou fazer essa mesma coisa aqui. Vou fazer embaixo, eu vou fazer o detalhe mais acolchoado, assim como eu estou mostrando aqui. E em cima eu vou fazer a voltinha que tem na parte de cima do dedo. Que ele não vai ser totalmente reto, ele vai ter essa dobrinha ali entre uma falange e outra falange. Aqui eu vou seguindo, nos outros dedos vou fazendo a mesma coisa. E você percebe que esse esquema aí de fazer esse caixote é muito bom, cara, é muito funcional, porque ele já te dá uma visão de 3D também, que ajuda bem na hora de você fazer de você sombrear. Se você for fazer realista, já vai te ajudar bastante nesse quesito aí. Aqui eu observei que esse polegar aqui ficou um pouquinho fora do lugar, porque a minha base de referência é essa curvatura aqui do dedo indicador. Então ele vai ficar um pouquinho por cima da primeira curvatura aqui do dedo indicador e abaixo da segunda divisória da falange aí. Então eu já arrumei aqui. Como eu disse, isso aqui é só uma parte para você ter uma noção de onde vai cada coisa. Aos poucos você vai alinhando, vai editando, apagando e refazendo. E assim segue o desenho. Aqui agora eu vou reforçando todos os traços e apagando toda a parte do esboço, porque aqui o meu desenho já está finalizado. Vou aplicar um pouquinho mais de sombra aqui para dar um detalhezinho a mais aqui. E aqui eu já vou resumindo já essa etapa aqui desse desenho. Então pessoal, vou finalizando aqui. O vídeo de hoje se trata disso. Se ficar dúvida, vocês deixam aqui para mim no comentário aqui, que eu vou estar olhando as dúvidas de vocês aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de novos vídeos. Se tiver gostado do conteúdo, não esquece de deixar o like aí. Valeu, até a próxima, é nóis!